analisar, tá? Paulo, pode falar, Carol. Deixa eu pôr uma pimenta nesse negócio aqui agora. Vixe, misericórdia. Não, mas sabe o que é? Porque nós somos assembleianos e o povo assembleiano, irmão, a vida toda foi um povo que leu pouco a Bíblia, foi um povo que estudou pouco. E aí a gente caiu numa contradição, talvez não seja o ideal dizer contradição, mas a gente caiu num problema que foi considerar costume doutrina. Irmãos, isso foi ofensivo demais. E há muito, muito, muito tempo tem sido uma luta para mudar isso, porque as pessoas enraizaram na cabeça que costume é doutrina. Costumes não é doutrina. Exemplo, nós, nos anos 40 e 50, os assembleianos eram chamados pejorativamente de os pentecostes. Por quê? Andava com o colarinho abotoado aqui, né? A manga longa e chapéu, terno. Olha só, terno, manga longa, chapéu, colarinho abotoado no Brasil, um país tropical com a temperatura altíssima dessa. Isso é uma cultura nossa? Não. Era a cultura dos missionários que vieram da Suécia, dos Estados Unidos, países frios, temperados. Tá, aí eu vou te falar, o costume é ruim? Não, o costume não é ruim, mas o costume não é doutrina. Então, nós temos que entender isso. Ainda hoje, tem tanta confusão com costume e doutrina, viu, Paulo? Então, a gente tem que lembrar que é Bíblia, ponto final. Não é Bíblia, é um costume, é uma tradição. Não que a tradição seja ruim ou o costume seja ruim. Costume é bom, mas não pode ser tomado como doutrina. Segue o barco, meu amigo. Eu ia até comentar isso. Eu estava pensando no exemplo que era muito pior do que o seu. Eu estava dando um exemplo muito pior. Eu estava até programando. Eu estava até programando falar isso mais adiante, né? Mas você trouxe até um pouquinho antes. É porque quando a gente fala em doutrina aqui, o que seria a doutrina, né? A doutrina é tipo um conjunto de ideias fundamentais, tá? Seria mais ou menos isso a ideia. É tipo um conjunto de ideias básicas contidas num sistema, no nosso caso, sistema religioso. Nós temos as doutrinas nossas do cristianismo, né? Aí a gente teria, por exemplo, irmãos, como são conceitos fundamentais, a gente teria a doutrina da Trindade, né? Da questão da divindade de Cristo 100% Deus, 100% homem. Então, assim, tem algumas doutrinas fundamentais. Mas quando a gente pensa nessas doutrinas também como execução de alguns mandamentos específicos, por exemplo, do amor ao próximo, que eu acho que é o ponto até que a irmã está querendo trazer aqui, né? Maneiras, não somente ideias, digamos que, eu estou querendo falar ideias filosóficas, não sei se fica tão legal de encaixar, mas não somente ideias, mas assim como mandamentos. Eu acho que é o ponto que a irmã está querendo trazer. E aí é o ponto que a gente tem que tratar isso. Por exemplo, amar o próximo. Cara, é um mandamento, é uma doutrina, né, um fundamento base do cristianismo. A gente ter esse amor ao próximo, amor aos inimigos, tá? Amor aos inimigos. Quando a gente fala até em amor aos inimigos, só para pontuar aqui, o que a gente entende? Irmãos, amar, por exemplo, o inimigo, não é você achar seu inimigo legal, não. Não é achar seu inimigo, concordar com o que ele faz, tá? Não é isso. Por exemplo, tem dia, e a gente deve até pensar nisso, né? A gente deve amar o próximo como a nós mesmos. Tem dia que a gente olha pra gente e a gente não se suporta. A gente olha assim e fala, cara, hoje eu tô nhaca, meu irmão, hoje eu tô chato, hoje eu tô mal, hoje eu nem queria, cara, hoje era o dia que eu queria simplesmente que deixasse de existir, simplesmente pulasse pro próximo dia. E a gente se ama. Então, amar o próximo não é a gente concordar com tudo, ficar satisfeito, falar assim, nossa, agora o fulano é meu melhor amigo. Não é isso, irmãos. Amar o próximo é uma decisão de se fazer o bem sempre, é uma decisão de estar junto, tá? Com ele nas necessidades, não revidar mal. Isso é amar o próximo, tá? Amar envolve atitudes. Amar envolve atitudes. A gente não pode, inclusive, confundir com sentimentos. Porque diversas vezes nossos sentimentos são muito enganosos. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, né? Onde que está escrito mesmo?
Provérbios. Vamos lá, deixa eu pegar aqui para você. Então, assim, essa questão, por exemplo, seria algo, um mandamento muito específico, um mandamento muito claro, que nós devemos amar o nosso próximo, sendo amigo ou não, inimigo. Então, a gente tem que ter esse amor pelas pessoas. E isso é um mandamento acima de qualquer sentimento, tá? Achou, Carlão? Achei, vamos lá. Jeremias 17, 9 e 10. Falei Provérbios, já agei aqui, legal. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, estaria como sendo uma espécie de fonte de sentimento, tá? Está muito associada à alma, né, e tudo mais. Então, assim, o nosso coração é muito enganoso. Nosso coração é enganoso. Às vezes, inclusive, os nossos sentimentos nos levam até a cogitar, até digamos, a desanimar da vida cristã. Mas as nossas ações devem crucificar essas emoções falsas, devem crucificar a nossa carne, os nossos desejos impuros, os nossos maus desejos, os nossos maus sentimentos. E aí nós devemos viver uma vida reta. Então, por exemplo, quando se fala em amar ao próximo, em amar ao inimigo, isso é algo doutrinário, isso é algo bíblico, tá? Isso é algo que deve ser seguido. Aí existem os costumes. Como o Kerley disse, eu gosto muito dessa palavra, acho que a primeira vez que eu ouvi, inclusive, foi da boca até do Moisés. Que ele falou o seguinte, irmãos, tem costumes que são maravilhosos. Tem costumes que são maravilhosos, tem costumes que são bons, tem costumes que a igreja traz para si que são bênção. Eu concordo com isso, existem excelentes costumes. E outra coisa, irmão, por favor, tire isso da sua cabeça, porque a gente costuma ir para os extremos. Eu tenho odiado uma frase que tem circulado demais no nosso meio, inclusive cristão. Mais Jesus e menos religião. Rapaz, eu odeio essa frase. Por quê? Porque tornaram religião algo pejorativo. De fato, mais Jesus, beleza. Mais Jesus sempre, cara. Sempre vivendo mais com Cristo, sempre refletindo mais a imagem dele, sempre estando mais próximo dele, sempre mais. Mas o problema é que colocaram qualquer sistema religioso, qualquer costume, qualquer formalidade como algo ruim. E não é assim, irmãos. Não é assim. Formalidades são necessárias, costumes são também necessários, tá? A gente vive em épocas em que cada época necessita-se de um costume, necessita-se de um posicionamento diferente, tá? Então, assim, a gente precisa ter costume, a gente precisa ser... Eu gostei da expressão que eu acho, não sei se o Kerley chegou a usar, mas fundamentalista, a gente precisa ser fundamentalista, ter fundamentos sólidos, ter costumes sólidos, a gente precisa disso, tá, irmãos? Então, essa frase, mais Jesus, menos religião, ela se tornou muito pejorativa com essa questão dos sistemas religiosos. Mas a gente tem que entender, costume não é doutrina. Tem aquela situação, eu acho que foi até, eu não me lembro também se eu vi isso na sede ou se eu vi isso na igreja do pastor João Batista, quando era de lá. Mas teve um caso, por exemplo, de um irmão, vou contar esse exemplo aqui, irmãos, por favor, tá? É um exemplo que foge totalmente da nossa realidade. Eu não sei nem se eu deveria comentar agora, eu fico até levemente com medo, mas eu acho que os irmãos são maduros, e eu espero que assim sejam. Teve um caso de um irmão que ele foi visitar uma igreja na Rússia, e chegou lá nessa igreja na Rússia, disse que estava um frio violentíssimo, estava um frio, assim, violento demais da conta. E aí, na hora de sair da igreja, diz que o pastor da igreja estava lá na porta, dando uns 2, 3 dedinhos de vodka para os irmãos. E diz que ele olhou aquilo, brasileiro, né? Escandalizou. Opa, eu não bebo isso não, pastor. Aí o pastor falou, irmão, tudo bem, é uma decisão sua, mas todo mundo vai beber. Todo mundo que tá saindo vai beber, os membros da igreja todos vão beber. Ele achou aquilo um absurdo. Ele falou, não vou beber não. Eu não tenho esse costume, eu acho que isso é pecado, e pronto. E saiu. Bom, diz que ele não passou do primeiro, segundo quarteirão. Diz que ele voltou. Diz que ele voltou e falou, pastor, não estou sentindo nem meus dedos mais. Não estou conseguindo movimentar quase nada. Eu estou travado. Diz que ele foi sentindo tanto frio. Ele falou, irmão, por isso que aqui a gente tem um costume de beber um pouquinho de vodka para poder ir para casa nessa época do ano. Porque senão os irmãos não chegam nem em casa devido ao frio. Aí ele tomou a vodka, diz que ele sentiu rasgando assim, queimando, esquentou, e aí ele pôde ir para casa.
Aí a gente olha uma situação dessa e fala, nossa, que absurdo. Irmãos, assim, nós aqui no Brasil, nós não temos esse costume, tá? A gente ouve os conselhos da Bíblia falando sobre embriaguez, a gente sabe como muitos irmãos têm dificuldade com álcool, muitos irmãos vieram, inclusive, do alcoolismo, e para eles, o contato com álcool é algo muito nocivo, pode levar à queda. E nós, como igreja, nós assumimos essa postura de não ingerir álcool, de forma nenhuma aqui no Brasil. A gente não ingere álcool. E eu, por exemplo, eu não tenho problema nenhum com bebida, nenhum, irmãos. Nunca tive problema, assim, quando jovem, experimentei, acho que uma vez um Cat Cooler, nem daquilo eu gostei, o pessoal diz que é uma das coisas mais doces que tem dentro das bebidas alcoólicas, eu particularmente não gosto, eu nunca tive problema. Mas eu, por exemplo, aqui em casa é um costume nosso, a gente combinou desde o começo do casamento, eu e minha esposa, que não vai entrar bebida alcoólica de forma nenhuma. E isso é um costume bom pra gente, até mesmo porque, por exemplo, um irmão que é fraco, já pensou? Eu compro um vinho e deixo aqui em casa, alguma coisa deixo aqui em casa, e de repente um dia eu recebo um novo convertido, alguém que é mais fraco, e ele chega aqui em casa e vê um vinho. Você sabe o que eu vou impulsionar esse irmão a fazer? Eu vou impulsionar ele a achar que tá tudo bem. Aí ele compra o vinho, aí ele compra algo, e aí ele bebe. E aquele álcool vai reacender todo aquele vício que ele tinha. Então, assim, pela fraqueza dos irmãos, principalmente aqui no Brasil, nós adotamos esse padrão, esse costume da igreja, de não beber nada. Mas aí, quando a gente vê uma situação dessa na Rússia, é complicado falar, né? Esse exemplo é um caso difícil. Quando a gente vê uma situação dessa na Rússia, é um costume lá. É um costume lá. Teve o tônico que me deixa tonto. Então, assim, é um costume que tem lá. E a gente não deve condenar os irmãos de lá. Mas esse é um ato nosso que é maravilhoso, irmão, que é maravilhoso. Pode falar, Kelon. Só para colocar os pingos nos is, isso eu vi, isso aí foi na sede, e foi a tia Jô. Ela é missionária, e aí ela ficou escandalizada, né, com a baciazinha lá dos cálices de vodka, né? Aí o pastor foi para ela assim, irmã, faz o seguinte, vai lá na esquina e volta. Aí ela foi lá na esquina e voltou. Quando ela voltou, ela quase estava dando um troço lá, né? Aí ela tomou e foi embora para casa. Então, assim, realmente... Você deu um exemplo espetacular, né? Esse exemplo que você deu. Aí eu te interrompi, mas foi para uma pergunta da irmã Rosane. A irmã Rosane fez uma pergunta extremamente oportuna. A pergunta é essa: costume contribui para a salvação ou atrapalha? Te vira, Playboy. Rapaz, eu ia comentar ainda sobre esse ponto, porque eu gosto muito de uma ideia. Inclusive, surgiu uma situação na minha vida, assim, próximo a mim, recente, que me mostrou um outro lado. Costume, por exemplo, esse costume de não beber álcool, ajuda muitos irmãos a não voltarem para o alcoolismo. Ou seja, ajuda o irmão a não desviar, não cair novamente. Porém, vamos fazer a ressalva. Aí entra a hora que o pessoal falava aquela frase que fazia sentido e hoje não faz mais, na minha opinião, aquela menos religião. Vamos entender aqui. Como ela era, hoje funciona para qualquer coisa. Hoje qualquer coisa é sistema religioso e não serve mais. O pessoal, como eu falei, o pessoal transformou religiosidade, qualquer tipo de situação em religiosidade, fez isso virar pejorativo. Porém, a gente tem que tomar cuidado com os disfarces. Vamos entender aqui. Eu vou dar um exemplo, e eu vou voltar no exemplo que eu te falei que eu ia dar, que era polêmico, no sentido de poder causar desconforto se algum irmão aí mais também estiver ouvindo, assim, de igreja mais tradicional, às vezes tem... Eu passei por essas igrejas tradicionais demais, e aí a gente tem, por exemplo, a situação do futebol. Situação do futebol. Tem irmão que prega que futebol é pecado e ponto, acabou. Inclusive, eu encontrei um esses dias na porta de um hospital. Eu levei uma tia minha que estava passando mal no hospital, agora recente. E, de repente, eu estava lá esperando ela na porta, eu sou muito bocudo, acabo puxando assunto com todo mundo. E aí, eu esperando, comecei a puxar assunto com esse povo, tinha cara de crente, aí eu percebi que a conversa estava caminhando para ser conversa de crente, entrei no meio da conversa deles, de onde abelhudo. Comecei a conversar com o pessoal, eu descobri que o cara era pastor de uma igreja aí, eu nem me lembro que igreja era mais, mas era acho que era de um interior aí, nem Goiânia era. E aí ele falou, não, eu acho que futebol é pecado. Primeira coisa que eu pergunto, por quê? Eu falei assim, irmão, porque lá tem uma disputa e gera muita briga. Irmão, eu falei pra ele, irmão, peraí, se for olhar assim, disputa, né,
se for olhar assim, disputa, irmão, tudo na vida é disputa. Ah, mas lá a gente disputa e acaba machucando o outro. Falei, irmão, então ninguém pode prestar mais vestibular, porque se você for olhar, ninguém pode mais consultar, brigar por vaga de emprego, você não pode mais concorrer, a não ser que a vaga seja aberta, é sua mesmo. Porque se você for concorrer, se você for olhar bem, ali você quer pegar uma bola, na vida real você quer pegar uma vaga de emprego. E aí você fala, na bola eu posso machucar o irmão, mas lá na vaga de emprego você pode deixar sem comida. Então você toma a vaga de emprego dele, ele não tem mais emprego e fica sem comida, e aí? Aí o irmão começou a titubear. Mas ele falou assim, mas ali gera briga. Eu falei, então peraí, agora a gente já vai para outro problema. Então o problema não é o futebol, o problema é a briga. Quando a gente deixa de jogar futebol, você está querendo evitar a briga, não é? Falou, caminhou por aí, mas as conversas também deu uma desandada. E geralmente as pessoas argumentam muito isso. Eu não quero jogar futebol porque gera briga, tem muita briga no futebol. Então, irmão, o problema não é o futebol, o problema é a briga. E quando a gente pega esse costume de jogar futebol, a gente quer esconder uma coisa. Na minha opinião, quer esconder uma coisa. Quer esconder essa situação de ser brigão. E aí eu vou te contar uma coisa. O irmão que não vai jogar futebol e não vai brigar no futebol, na hora que ele for brincar de Bíblia em ação, ele vai brigar. Ele vai brigar sei lá, em uma gincana ele vai brigar. Ele vai brigar na fila do almoço, ele vai brigar no trânsito, ele vai brigar em todos os lugares. Por quê? Porque a velha natureza não está sendo tratada. A questão da ira está dentro dele, está fomentada dentro dele. Ele está trazendo isso à tona a todo momento. E ninguém está tratando, está só disfarçando. Literalmente está passando pano. Não vamos jogar futebol para o irmão não brigar. Não, irmãos. Vamos tratar essa questão do irmão. Então, alguns costumes, eles acabam disfarçando algumas coisas da nossa velha natureza que não quer despontar. A gente vê casos, por exemplo, de pessoa que acha um absurdo. Eu não estou dizendo que isso é certo, não, tá, irmãos? Mas tem pessoa que acha um absurdo alguém usar uma palavra assim, mais de baixo calão, vamos supor, me desculpa o termo, se eu ofender alguns irmãos, mas alguém fala assim, nossa, isso é tão foda. Tem irmão que se escandaliza por ouvir dizer um irmão falando que usou a palavra foda. Mas aí, essa mesma pessoa que se escandaliza com o irmão falar foda, mexe com pornografia. Então, assim, algumas vezes existe um falso moralismo e uma idolatria aos costumes que querem nos afastar de evidenciar uma má natureza perante os outros. Para mim... Um caráter não tratado. Um caráter não tratado. É uma capa, algumas vezes, o costume. Então, o costume, e aí a gente tem que ter digamos, a flexibilidade, tem que ter a temperança, tudo na vida envolve temperança também, irmãos. A gente tem que ter a temperança de saber que o costume, ele é bom, bem usado, e é mal também quando ele é mal usado. É como todas as coisas na vida, creio eu. A gente pega aí sexo. Sexo dentro do casamento é uma bênção. Maravilhoso. Sexo fora do casamento é uma maldição. É algo terrível. A música é maravilhosa, irmãos. Música boa, música que edifica. A música, quando ela é usada de forma ruim, de forma de baixo calão, como a gente vê hoje o funk, o sertanejo e tudo mais, ela também é uma maldição. Até aí eu falei para o irmão, o futebol, irmãos, quando você deixa eu falei isso para o pastor, eu falei, quando você proíbe os seus jovens de jogarem futebol, por exemplo, você está tirando deles uma atividade física, tá? Primeira coisa, você está tirando deles uma atividade física, uma forma de cansar a carne, esses jovens têm energia, e aí na hora que, eu gostei muito da frase do Elias, todo excesso, exagero esconde uma falta. Isso é muito massa, isso é muito legal essa frase do Elias. Então, assim, você deixa o jovem sem gastar energia, tá? Você deixa o jovem sem gastar energia, ele vai ter energia para gastar, e ele pode gastar com coisas que são indevidas. Então, prática de atividade física para jovem é muito bom e muito recomendável, quer seja uma academia, quer seja um futebol, quer seja uma corrida, e futebol, eu vou te falar uma coisa, ainda é melhor do que, por exemplo, algumas situações. Tem jovem que tem dificuldade com mulher, vai na academia, quem frequenta a academia aí sabe como as mulheres têm se vestido para ir para a academia. Então, talvez jogando futebol só com os marmanjos, para ele é algo muito melhor. Então, assim, e outra coisa, além de que até os obreiros, os irmãos da igreja, deixam de fazer atividade física e não cuidam da saúde. Não cuidam da sua saúde. E cuidar da saúde, cuidar desse templo do Espírito Santo, ele é fundamental. Destruir esse templo, ele é pecado, inclusive, também. Você não cuidar desse templo, comer mal, eu sei que é difícil aí, eu que estou fora de forma falar isso, né? Parece hipocrisia da minha parte. Mas a gente sabe também onde a gente erra.
A gente sabe que a gente está errado, a gente sabe que a gente não está correto, tá? A gente sabe que a gente precisa mudar, inclusive. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. Então, costumes podem tirar o foco do principal. Gostei muito da frase da Elias. Esses excessos nos costumes significam, geralmente representam um sinal de falta de alguma coisa, falta de espiritualidade, falta de caráter, falta de algumas coisas na vida da pessoa. E aí, para a gente poder concluir, deixa eu só terminar aqui com a terceira parte, a última parte da irmã, né? A igreja deu a coluna... Antes ainda, responde essa pergunta do Jair aí. Irmãos, a falta de conversão, que trem que gera mais briga do que... que trem que gera mais briga do que a igreja, né? Agora que eu entendi. Cara, realmente, eu não sei se foi nesse sentido, mas eu também concordo que os irmãos geralmente são muito brigão, né? E são muito brigão e brigam por qualquer coisa. Briga por discussão bíblica, briga por... E até mesmo as igrejas, né? A gente vê essa briga aí entre igreja, cara, irmão julgando irmão no sentido de condenar, e vira uma presepada. Até lembro bem uma história de num trânsito, não sei se vocês já ouviram essa história, eu não sei até que ponto que ela é real ou não, eu até acho que ela seja real, mas eu não tenho certeza, irmãos. E aí, teve uma pessoa no trânsito, né, e aí de repente teve um problema lá no trânsito, eles começaram a discutir, e de repente um desceu do carro, o outro desceu também, e um foi pra cima do outro, pegou um deles era melhor de porrada, pegou o outro de porrada, e aí tava lá batendo no cara, e o cara gritou, oh meu Deus, me acode, o que tava apanhando. Aí ele parou assim e falou, aí, peraí, você é crente? Falou, sou. Eu também, mãe. Paz do Senhor. Aí eles pararam a briga, montaram no carro e foram embora. Então, assim, realmente, cara, a gente tem que tomar cuidado que isso, às vezes, na igreja, eu acho também, foi bom o Jair ter colocado essa ponta aí, às vezes na igreja a gente evidencia muitos pecados e esquece de outros. Por exemplo, essa questão da ira e das brigas. A gente condena muito, por exemplo, pecado de sexualidade. Pecado de sexualidade parece que é um que fica mais escondido. Não estou dizendo que não acontece, não. Acontece bastante. Mas parece que fica mais escondido porque o povo tem vergonha. Mas agora, pecado de... eu ia usar vaidade, mas orgulho. Pecado de orgulho. Pecado de ira. Parece que esses treinos na igreja é de boa, né? Parece que assim não é nada. Então, assim, os crentes evidenciam com tranquilidade, briga, né? Então, a gente, essa questão também de demasiadamente uso foi bem colocado, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado.